Sangue Negro figura como um dos melhores filmes desse século. Estrela o talentosíssimo Daniel Day-Lewis, vencedor de 3 Oscars de melhor ator, e conta na cadeira de direção com o igualmente relevante Paul Thomas Anderson, que já se tornou sinônimo de obras-primas e ostenta uma carreira meteórica no cenário cinematográfico, transitando entre o que há de melhor no cinema comercial e cultuado, entregando obras completas e belas, capazes de agradar ambos os lados. Entretanto, nem todas essas qualidades foram suficientes para evitar que Sangue Negro caísse no ostracismo, que fosse esquecido e perdido. Não existem fãs fervorosos da obra defendendo na internet. Não se costuma vê-la presente em debates e nem mesmo em canais de análise no YouTube. O que poderia ter causado esse desaparecimento de Sangue Negro? Talvez a estreia, quase que concomitante de Onde os Fracos Não Têm Vez, roubando totalmente a atenção que o drama de Anderson merecia e a fazendo acabar dessa forma, esquecida e injustiçada, mas não completamente perdida. Há razões de sobra para se cultuar Onde os Fracos Não Têm Vez. Anton Chigurh mudou a forma como se fazem vilões no cinema, e o silêncio de Deus continua ensurdecedor, mesmo após muitos anos de seu lançamento. Entretanto, Sangue Negro se mostra como uma obra tão boa quanto, talvez até melhor, a depender da ótica do espectador. Se trata de uma obra-prima, com frames calculados, atuações intensas e roteiro muito bem pensado, uma psicologia de cores capazes de produzir vídeos inteiros por si só e diferentes arcos que poderiam render séries inteiras. Resumindo, um dos melhores filmes do século, e talvez de todo o cinema. A trama acompanha Daniel Plainville, um homem duro e ambicioso da virada do século XX, que por pura sorte acaba descobrindo poços de petróleo em uma mina de prata, explorando o combustível e construindo o império de extração de óleo bruto, o qual viria a ser desafiado por grandes exploradoras, mas também pela fé, que se expandia a todo vapor no oeste americano. Depois de receber a dica de que um condado do sul da Califórnia estava cheio de fazendas onde petróleo jorrava do chão, Daniel parte para a região com seu filho HW e seus funcionários para explorar o local. Após prometer desenvolver a comunidade, construir escolas e estradas, o protagonista acaba cruzando seu caminho com o de Ellie Sunday, um sacerdote local de uma ordem cristã recém-criada, a Igreja da Terceira Revolução, que se assemelha muito a um culto de cunho fanático extremista, onde ele exerce um papel de profeta. Além disso, ele também era filho de um dos proprietários da região, que acaba sendo em parte enganado pela negociação de Daniel, que paga um preço muito menor do que aquelas terras realmente valiam. A relação de ambos vai se inflamando durante toda a obra, levando a conflitos não somente físicos ou de poder entre ambos os personagens, como também existenciais de Plainville, que, se mostrando como um dos personagens mais ambiciosos e implacáveis da ficção, demonstra estar disposto a fazer de tudo para enriquecer e escrever o seu nome na história, mesmo que tenha que desafiar Deus no caminho da glória. Durante o primeiro ato, quando ainda tentava se estabelecer na Califórnia, Plainville é um homem de sorrisos fáceis, apertos de mão cordiais e muito companheirismo com seus novos conhecidos e funcionários. Mas não tarda para que se perceba que por baixo de sua camuflagem de bom cordeiro se escondia um lobo. Ele seduz os moradores da região, dizendo palavras delicadas sobre educação, religião e desenvolvimento, falando sobre obras e sobre os ganhos imensuráveis que traria para todos ali, sem que essas pessoas simplesmente soubessem que o oceano de petróleo que estava abaixo delas seria drenado sem pausa por Plainville, que não dividiria mais do que o necessário com eles. Não chega a ser verbalizado, mas já era possível perceber desde esse momento que Plainville se enquadra no conceito de um psicopata corporativo. Um homem que, quando lidando com seus negócios, assume uma personalidade fria e sem remorso para com suas ações. Essa desconfiança viria a ser confirmada posteriormente quando conversa com um impostor, admitindo que todas as suas ações eram falsas e que, no fundo, ele não sentia empatia por qualquer pessoa que já houvesse conhecido, mas apenas nojo e desdém. Plainville via todos como um meio para alcançar os seus fins. Até mesmo o HW servia somente como um rostinho bonito para aquecer o coração das velhas senhoras. Ironicamente, no único momento em que Plainville parece abaixar a guarda e demonstrar um pouco de vulnerabilidade ao falar sobre sua infância e sonhos há muito perdidos, ele o faz justamente para o impostor que se passava por seu irmão Henry, em uma ação catártica que desenvolveria toda a dor e o distanciamento pela qual ele mesmo era responsável por causar nas pessoas ao redor de si. Plainville não se trata de um herói, mas tampouco é um antagonista completo. A moralidade cinzenta do personagem, que por ora faz com que o odiemos, para na cena seguinte demonstrar traços de humanidade e empatia, torna a experiência deveras complexa, porque apesar de ser um monstro em certos momentos, ele também é humano e com muitas qualidades.
Sua ambição é o traço mais marcante, o que explica o porquê de seu maior rival, Elisande, também possuir essa mesma característica em demasia. O líder da igreja da Terceira Revolução sustenta a fé cega de seus fiéis através de teatros cuidadosamente calculados e através do medo de um castigo eterno, criando assim um exército passivo que aceitava todas as suas palavras. Quando Plainview nega o favor que havia prometido a ele de abençoar o extrator de petróleo antes que começasse a operar, manifestando assim a sua descrença para com o cristianismo e a sua indiferença para com a igreja de ele, acreditando que os seus negócios estavam acima dela, a trama efetivamente começa com uma sucessão de tragédias ocorrendo no sítio, as quais fazem que o próprio Plainview ele e se renda à religião em certa medida. No fundo, irritava Plainview precisar passar a imagem de um homem religioso, um homem que precisava demonstrar ser temente a Deus e que precisava pedir bênçãos e favores. Em seu íntimo, ele queria ser visto como um homem que construiu a si mesmo, a self-made man, que havia conquistado o sonho americano. Como o prólogo desse filme mostra, ele havia trabalhado como minerador e havia sido pobre no passado, tendo adquirido hábitos que não havia abandonado nem no presente da trama, como dormir no chão de suas cabanas e permanecer sujo por dias. Ele havia conquistado todo o seu império, poder e dinheiro, porém sem ajuda ou influência de Deus. Portanto, não havia por que pedir ajuda no presente, quando ele já tinha tudo o que queria. Mais do que uma característica marcante do seu personagem, a descrença de Plainview não se trata de um ateísmo raivoso, mas sim de um ódio contra o inesperado e o que estava além do seu controle. O personagem sentia a necessidade de estar no controle de todas as situações que o envolviam. Isso explica o porquê de se enfurecer tanto com as falas que tentam aconselhá-lo a como criar o seu filho. Ele não suportava a sensação de que dependia em alguma medida de outras pessoas, com isso ficando bem claro no momento em que ele tenta comprar a propriedade de William Benny, chegando a oferecer $5.000 para o velho, enquanto estava enfurecido. Uma quantia que era impensável em uma doação que ele mesmo havia prometido para a igreja, ou mesmo para a compra de propriedades semelhantes. Para Plainview, não bastava o dinheiro ou o poder. Ele já possuía tudo isso e nem parecia se importar tanto assim. O personagem aspirava a se tornar um imperador, o homem do petróleo, como ele mesmo verbalizava. Queria deixar claro que ele mesmo era o único responsável por seu sucesso e jornada. Isto é, Daniel Plainview queria mostrar a todos que nem mesmo Deus poderia derrubar um homem como ele. É importante compreender essa necessidade do personagem de estar acima de Deus, porque também ajuda a entender o porquê de apenas algumas tragédias ao seu redor afetam tanto ele. A surdez do seu filho o envergonhava, porque ele sabia que todas as pessoas ao seu redor a interpretavam como um castigo divino, ao passo em que a exploração e o incêndio do extrator não o fazem porque ele estava disposto a lidar com atrasos na extração, porque a questão material não era tão mais importante assim, mas a espiritual/existencial, sim. E por conta disso que a cena onde Plainview aceita ser batizado é talvez uma das mais fortes do filme. Fiquem abertos se ele estava de fato aceitando a religião cristã ou apenas encenando para reconquistar o apoio da igreja. Mas seja qual for o caso, a resposta não importa, porque o que realmente acontecia naquele momento era o ferimento do orgulho do protagonista, que estava o fazendo apenas para tentar frear a oposição local e a vergonha que sentia por ter um filho surdo, buscando na redenção uma forma de diminuir as críticas e as insinuações sobre o castigo que teria recebido de Deus. Por esse comportamento voltado ao sucesso e aos negócios, Plainview é um homem solitário, dignamente sozinho, como ele mesmo diz. Só trata bem o seu filho adotivo, HW, porque ele beneficiaria os negócios. Até há um momento onde o protagonista demonstra estar disposto a se abrir, mas o estrago é feito quando se descobre que Henry Plainview era na verdade um farsante, levando à morte do personagem e também as consequências que desembocam no terceiro ato, o qual retrata um Daniel distante, sentimental e espiritual de todos. Por ser um homem focado em seu sucesso e em sua luta pessoal contra a ideia de Deus, Daniel se tornou solitário, insano e decadente. O salto temporal exemplifica bem isso, o mostrando em uma mansão cuidadosamente ornamentada e construída, mas o condena ao abandono e ao descaso, assim como a carreira do próprio personagem. HW aparece depois de anos apenas para dizer que estava partindo para o México, fugindo de sua influência, aprofundando ainda mais o ódio que Plainview mergulhava, não pelo próprio garoto, mas contra si mesmo e pela vida. O encontro final entre Daniel e ele, mais do que um ponto alto na carreira do ator e um deleite para cinéfilos, é também o desfecho ideal para esse sentimento de revolta e impotência que Plainview adquire durante toda a sua vida,
tendo que acreditar que sua tragédia era fruto dos seus pecados e desvios, convertidos em castigos de Deus. Ao ouvir ele admitir que era um falso profeta e que a religião não passava de uma superstição, Plainview obtém a confirmação daquilo que não queria ouvir, mas secretamente ousava acreditar. Sua tragédia e seu distanciamento não eram frutos do castigo divino, mas de si mesmo. Ele havia sido um obstáculo em seu caminho, havia o feito perder tudo o que lhe importava. O reconhecimento, o prestígio e o orgulho. E nenhum desses sacrifícios havia lhe rendido nada, apenas o feito perder. Diante disso, seu ódio contra Deus e o destino se voltaram como ódio contra o sacerdote. Ódio contra o homem que ousou cruzar o caminho de Plainview, que ao ser traduzido em violência, culmina no assassinato do personagem, que naquele ponto sequer provoca qualquer choque ou impulso no empresário, que por já ter perdido a sua alma, nem sequer se preocupa com o futuro ou em ser pego. Essa aceitação de seu destino condenado parece ser inverossímil com o que o personagem havia apresentado até ali, mas é um reflexo certeiro da decadência psicológica e espiritual em que Daniel havia se colocado. O protagonista se torna um nihilista, sem razão para viver senão os seus negócios. Quando o Império ia mal, havia um inimigo para se combater, mas quando conquistou tudo que um homem poderia querer, o vazio também se fez presente, o fazendo perceber que ele não possuía nada. Daniel Plainview é um personagem interessante porque mostra a jornada de um homem que está disposto a perder tudo para conquistar o seu objetivo. Os ensinamentos de Maquiavel são incorporados de forma natural por ele, que justifica seus meios através de seus fins. Dezenas de acidentes, assassinatos, mentiras e pecados não foram suficientes para garantir talvez o que Plainview mais desejava: calor humano. Ele jamais admitiria, mas como a cena na praia com o impostor demonstra, no fundo ele também era apenas um garoto que havia deixado de sonhar muito cedo. Um garoto que almejava poder voltar no passado, poder voltar a viver na mansão perto da fazenda e dançar ao redor da árvore de pêssegos. No fim, Daniel Plainview se tornou um imperador de petróleo, um homem de sangue negro, mas também um homem vazio, um homem que possuía tudo, mas que ao mesmo tempo não tinha absolutamente nada a perder.